Salve, salve galera, professor Marcelo Narciso na área. Se liga, meus queridos, porque agora o pau tora, porque nós vamos estudar, fazer questões de informática e dominar a matéria ao mesmo tempo. Vocês estão ligados como é que é o esquema do pai aqui? É na base da question. Afinal de contas, o que você vai encontrar no dia da sua prova? O que vai ter lá para você fazer na sua prova? No dia, chegou para fazer a provinha, tem o quê? Questions, muitas questions. É só question para a cabecinha pipocar. Tranquilidade? Tranquilidade? Então se liga, estou falando muito inglês e espanhol, não sei se vocês estão conseguindo dominar aqui todas as meus domínios inglesísticos, espanholísticos. Vai pegando aí, vai anotando tudo. Ó, primeira question que nós vamos aprender. Lembrando o seguinte, todas as questões que eu trago para vocês são questões que elas vão te orientar, não só para responder as questões em si, mas elas vão te dar conexão para muitos outros assuntos. Tá bom? Então não fique assim, essas questões que eu estou trazendo vai fazer vocês aprenderem muitas outras coisas de informática. Elas não estão aqui de forma aleatória, tipo assim, vou pegar essa, vou botar isso aqui é legal. Não, 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 não. Eu não trabalho desse jeito. Há muitos anos eu não trabalho assim. Então essas questões são questões que vão dar condições de você, primeiro, lembrar das coisas, criar conexões muito poderosas. Conexões, você sabe o que faz o nosso cérebro lembrar dos trem? Quando você cria conexão. Vou dar um exemplo para você. Você fala, quando você cria associações com as informações, a sua cabeça começa a lembrar das paradas. Conexão, você está criando um entrelaçamento, o trem fica mais... Quando está solto, sai, voa, some rápido, mas quando você entrelaça o negócio, aí o trem fica massa. Aí você consegue mandar esse negócio para memória de longo prazo. É os trabalhos que eu faço aqui com vocês nem percebem, é esse. Por isso que muitos alunos são aprovados. Chega lá, Marcelo, tinha 10 questões, acertei 9. Marcelo tinha 10, acertei 10. Tinha 5, acertei 4. Tinha 7, acertei 7. Por isso que é muito comum eu receber esse tipo de coisa, porque o trabalho é nesse ritmo aqui, tá ligado? Bora então? Question, primeira question. Sobre o Mozilla Firefox, marque a opção incorreta. Reparem para vocês verem. Reparem, ele está pedindo a errada. Essa é uma questão muito interessante. Muito interessante, tá? Vai te dar base para responder. Olha aí para você ver. Vamos caçar a incorreta? Letra A, interpreta códigos HTML. Que diabo é isso, Marcelo? Gente, os códigos HTML são aqueles tanto de códigos, você não vê eles, você não vê. É os códigos que foram usados para construir página. Vocês vão anotar isso, ó. HTML são os códigos usados. Isso aqui é muito importante, tá? Quando vocês verem eu anotando assim, pode anotar também. Eu só anoto assim quando tem, é relevante. Usados para desenvolver as páginas. As páginas web. É porque assim, ó, você vê as páginas web bonitinhas lá, elas não é daquele jeito que você tá vendo, não. Ela tem um tanto de código lá por trás dela. Tem um tanto de código. É igual você tá olhando, olha a belezura que você tá vendo aqui agora. Você tá vendo a belezura que você tá vendo aqui, bonito, né? Pode perguntar à minha mãe, que eu sou gatinho. Você tá vendo a boniteza? Mas na hora que você vai ver nos códigos, tem cheio de código genético, átomos, não sei o que lá mais, moléculas, tudo fazendo eu existir. Por trás aqui, ó, vocês não estão vendo. A mesma coisa é os códigos HTML. Os códigos HTML é que constroem as páginas. Estão ligados? Constrói as páginas. E quem lê esses códigos para fazer as páginas ficar bonitas? Porque você não vê código, você vê só as páginas. Né? Você vai lá, acessa as páginas, nossa, que página, né? Se bem que a gente nem fala isso, a gente simplesmente acessa as páginas. Não fica, nossa, que página bela. Não, até parece que vai acessar uma página para achar ela bonita. Acessar a página para resolver um problema. Então, você acessou a página, o que está por trás daqueles códigos, daquela página bonita? Os códigos HTML. Tá certo. Quem interpreta é o navegador. Ele está falando que o Mozilla Firefox é o navegador. Tá? B, é um software do tipo navegador web. Pronto, eu já tinha até dado a resposta sem querer, mas está certo. Então,
Quer dizer, nós estamos procurando a incorreta. Espera aí que eu vou espirrar. Eita, não, espera aí. Espera aí que eu tô espirrando, viu? Ar-condicionado aqui tá gelado demais. Jesus, mano. Maria. Espera aí que eu beber uma aguinha. Jesus. Eu sempre falo pra vocês, se você estiver espirrando, não segura não, senão ele sai por baixo. Opa. Aqui, ó. Agora sim. Então, esse aqui tá certo, esse aqui também tá certo. Ó, C. A Microsoft desenvolveu esse software como uma alternativa livre em relação ao Internet Explorer. Gente, preste atenção. Nós estamos buscando a incorreta. Nós vamos marcar aqui a letra C. Tá bom? Nós vamos marcar a letra C. Ele está buscando a incorreta. Porque quem é a empresa que fez o Firefox é uma empresa chamada de Mozilla. Mozilla não é o nome dele não, viu? Mozilla é a empresa que fez o Firefox. A Microsoft, ela fez um concorrente, chamado de Edge. Microsoft Edge. Então, não confunda o nome da empresa com o nome Firefox. Firefox não, né? Firefox. Não confunda o nome da empresa com o nome do programa. Isso é muito comum. A Mozilla é a empresa que desenvolveu o Firefox. Assim como a Microsoft desenvolveu o Edge. É muito comum a gente confundir os trem. Tá? Não confunda o Homem de Ferro com o ferro do homem. É muito diferente. Tá bom? Tranquilos? Letra C é a nossa resposta. Olha a D. Permite armazenar o cache de conteúdos de página para carregamento mais rápido. Gente, cache de conteúdo. Olha, no meu curso de informática completo eu explico sobre isso. Mas presta atenção nisso aqui. Cache de conteúdo. Você sabe... Olha para você ver. O que é cache de conteúdo? O cache de conteúdo é o seguinte. Você já viu que quando você está navegando na internet, depois você vai lá e apaga o histórico, porque fica o histórico das páginas, não fica? Fica o histórico das páginas que você acessou. Vamos supor que você estava aí vendo algumas páginas picantes, conteúdo, entretenimento adult. E aí, para você é um cara muito inteirado, vou apagar meu histórico aqui para que minha esposa, minha namorada, não vejam onde eu estava. Vou apagar o histórico. Olha o bichão sabido. Apagou o histórico. Olha o bichão sabido. Foi lá, apagou o histórico. Só que a esposa assistiu a aula do professor Marcelo. E ela aprendeu na aula que existe um lugarzinho chamado armazenamento de cache. Arquivos temporários da internet, mais conhecido como cache de conteúdo ou armazenamento de cache de páginas web. Você sabe o que esse cache armazena? Repara, ele armazena pedaços da página, imagens, ele armazena o esqueleto. Então você foi lá, acessou aquele site, o pau torando, jeba esculachando para tudo quanto é lado. Você acessou aquele site lá, apagou o históricozinho, ficou todo alegrinho. Só que você não está ligado que o cache foi guardado. E o cache é a página. Um pedaço gigantesco da página. Ela é armazenada no computador da pessoa. Você sabe por quê? Mas por que ele armazena no computador um pedaço da página gigantesca? Para quando você for abrir aquela página novamente no futuro, ela abra mais rápido. Você pode reparar, a primeira vez que você vai acessar uma página, por exemplo, é a primeira vez que você vai acessar aquele site. É a primeira vez, você nunca acessou ele na vida. Aí você abre aquele site. Pode reparar, ele abre bem mais lento na primeira vez. Na segunda, já é ligeiro. Na segunda, já é ligeiro, é num instante. Por quê?
Porque na primeira vez ele não tinha aquelas páginas pré-carregadas lá no seu computador. Agora ele foi para o cache de armazenamento. E se a pessoa souber acessar o cache de armazenamento, ele não vai ver o histórico seu, ele vai ver as imagens. As gebas esculachantes todas vão aparecer lá. Amigo, é assim que é a vida. Tá bom? Isso que é bom estudar, porque se sentindo sabichão, um hack, né? Isso que é bom estudar. Estudo é super importante. E olha só, pode ser instalado no Linux. Sim, pode ser instalado no Linux, tá? O Firefox pode ser instalado no Linux. Inclusive, o sistema Linux vem já com ele instalado, a maioria. Então, letra C de M. Bora para a próxima. No Google Chrome, ao se confirmar a opção definir como padrão, então eu tenho lá o navegador Google Chrome. Ao se confirmar a opção de definir como padrão, todos os links que se clicar serão automaticamente abertos nesse navegador. Gente, essa questão está correta, tá? É isso mesmo, tá? Porque o que acontece? O Google Chrome, quando você define qualquer navegador, você definiu o Google Chrome como padrão ou o Edge, quando você define o navegador como padrão, você está falando assim, ó, toda vez que eu abrir um link, eu quero que você, Windows, escolha esse programa para mim. Eu quero que você escolha esse programa aqui, ó, o Google Chrome. Eu vou abrir qualquer link, quando eu digitar um link, apertar Enter nesse link, for abrir esse link, eu quero que você, Google Chrome, abra o Google Chrome. Eu posso fazer isso com o Google Chrome, com o Edge, com o Firefox, tá? Eu posso fazer perfeitamente. Então, essa questão aqui, gente, ela é muito clássica, viu? E ela é antiga. Ela não... Ela que tá vendo aqui 2022, recente, mas isso aqui cai, gente, desde 2014, 2012, das antigaças. Claro que não era com o Google Chrome, mas era com o Internet Explorer. Mas ela é super das antigas. Sempre está aparecendo em prova, vocês precisam dominar. Tá bom? Olha só, continuando. A memória RAM é responsável por armazenar os arquivos e documentos baixados da internet. Quanto maior a memória RAM, maior a quantidade de arquivos que podem ser guardados no computador. O que vocês acham dessa question? O lance aqui é a gente saber o que de acho é memória RAM, né? O que é memória RAM? Gente, é o seguinte. Primeira coisa, esquece a questão aqui. Eu vou explicar a memória RAM rapidão, simples, matador para vocês. Todas as características que você tem que saber sobre memória RAM. Guarde, porque serve para você, primeiro, acertar a questão de concurso, aprender a fazer uma boa compra de computador, aprender a fazer uma boa compra de telefone celular. Sim, telefone celular tem memória RAM. Para que serve a memória RAM? Gente, a memória RAM é aquela memória que guarda as coisas. Falou que a memória tem que guardar alguma coisa. Não é de mais nada. É memória? Memória faz o quê? Memoriza. Pronto. Memória memoriza. Memória guarda os trem. Então, a memória RAM, ela guarda coisas específicas. Que coisas são essas? Tudo que você estiver usando naquele momento, tudo que você abriu, vai estar na memória RAM. Então, olha só. Ela armazena tudo que está sendo usado. Os programas que não estão em uso, eles ficam na memória RAM? Sim ou não? O que vocês acham? Eu não estou usando... Por exemplo, eu tenho aqui a memória RAM. Vamos pensar que ela é como se fosse uma bacia. Aquelas bacia de comida. Já comeu na bacia? Na roça a gente comia na bacia. Eu botava ali, cada um com a colher na mão, menino, era guerra, 4 pedaços de carne contadinho, um pedaço para cada colherada. Você já comeu na bacia? Presta atenção, se você não comeu, você não teve infância. Olha aqui, ó. Imagina que você tem uma bacia, vamos chamar essa bacia de memória RAM. Olha só como é que funciona. Eu fui lá e abri o Word. Abri o Word, não foi? Abri o Word, ele vem para cá. Eu estou usando o Word,
Ele veio para a memória RAM. Aí eu fui lá abrir a calculadora. Né? Não vou colocar o nome, não vou colocar o desenho que fica melhor. Então eu vim cá e abri o Word. Tá aqui o programa do Word. Aí eu fui abrir a calculadora. Pronto, abriu a calculadora. Outro programa. Aí abriu a calculadora. Fechei a calculadora. Ele sai daqui da memória RAM. Fechei o Word. Ele sai daqui. Só fica na memória RAM o que você está usando. Você vai olhar, abriu, está usando, você vai pensar, agora esse programa está na memória RAM. Eu sou muito sabido. Vai fazer de jeito. Você vai se sentir, inclusive. Entendeu? Se sentir. Aí eu abri o Word. Ele está agora, neste momento, na memória RAM. Eu sou demais. Isso. Você é demais. Você é incrível. Você é incrível. Então não se esqueça. Tá usando na memória RAM. Beleza? Olha só o que a questão fez. A memória RAM é responsável por armazenar os arquivos e documentos baixados na internet. Tá falando aqui, em algum lugar, que ele armazenou informações que estão em uso? Tá escrito aqui que ele está armazenando informações que estão em uso? Não está falando isso. Está falando que armazena arquivos e documentos baixados. Então tá errado. Para estar certa, ele tem que dar alguma característica da memória RAM. Uma das mais importantes é a memória RAM armazena aqueles programas que você está usando. Fechou o programa? Então, não estou usando ele mais e ele vai sair de lá. Essa palavra RAM, gente, chama memória de acesso aleatório. Randômico, aleatório. Sabe por quê? Abriu o programa, ele vai para lá. Fechou, ele sai de lá. Abriu, ele entra. Fechou, ele sai. Abriu, pá. Aleatório. Entra e sai, entra e sai. Ó. É uma putaria essa memória. Entendeu? Esse é o esquema. Portanto, você está vendo aqui alguma coisa falando que ele armazena dados que estão em uso? Estão sendo usados? Não tem isso escrito, pois não é? Então está errado. Pronto. É assim que faz. É assim que faz questão. Não tem aquele conceito do assunto. Ela está errada. Se não tiver escrito o que você sabe, está errado. Não tem nada falando. Você sabe qual é o problema? Se a gente ler isso aqui e viajar na Helmholtz for além da questão, você erra. Isso é muito comum. Esse tipo de erro é falta de treino, viu? O erro que o candidato viaja na Helmholtz. Ele está lendo, a memória RAM é responsável por armazenar os arquivos e documentos baixados na internet. Aí, olha o cara viajando agora, ó. Pode ser que eu fui lá e abri esse documento e eu estou usando. Então tá certo. Ô, jumento. Vai até onde a questão te deu. Não avança, não. Porque se você erra por excesso. Tá? Agora, essa informação que tá certa, ó. Quanto maior a memória RAM, maior a quantidade de arquivos que podem ser guardados no computador. Esse pedaço aqui tá certo? Gente, tá certo e tá errado. Então tá errado. Na questão, se tiver um tiquinho errado, tá tudo errado. Entendeu? Porque é o seguinte, a função... Marcelo, toda vez que cair memória RAM no computador, o que eu tenho que faturar na prova? Falou em RAM, vocês vão pensar nisso, ó. Falou em RAM, pensa nisso aqui, ó. Toda vez que cair memória RAM, anota que essa informação vai ser apagada aqui, ó. O que você tem que saber? Primeiro, armazena os dados que estão em uso. Primeira coisa. Segundo, é volátil. O que é isso, Marcelo? Você tá doido? Você falou nada disso aqui de volátil. Volátil significa que se faltar energia, ela para de funcionar. Entendeu? É volátil assim, ó. Perde os dados. Perde os dados. Na falta de energia.
Pode anotar. Energia. É volátil. Armazena os dados que estão em uso. Ela é volátil. Faltou luz. Acabou. Memória RAM. Acabou. Teve uma questão da acesso, eu acho que foi da acesso, eu achei bonitinha. Ela falou assim, ó, um policial civil, por meio, recebeu por meio de uma ordem judicial, coletar vários equipamentos, não sei o quê. E, nesse contexto, o policial foi lá e desconectou todos os cabos, desligando o computador. Nesse caso, as informações da memória RAM não serão perdidas. Olha o que o policial fez, é muito comum. O policial foi lá, tinha que coletar provas, o computador estava ligado, cheio de dados importantes, o jumento foi lá e desligou o computador. Foi porque esse dado perdeu tudo. Os dados que estavam em uso naquele momento e ele não soube fazer a leitura, só chegou a meter no desligamento, ele perdeu os dados. Vai pensando aí na vida. E outra, ela é considerada como a memória principal. Pronto, isso aqui é um curso completo de memória RAM. É a memória principal do computador. É um curso completo de memória RAM. Qual memória RAM? Tá tudo aqui, gente. Não, Marcelo, você deveria ter falado os tipos de memória. Meu filho, de 99 questões de memória RAM que caem na sua prova, 99% das questões vai estar isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Pronto. 99. Eu não sei nem o que dizer. De tão certo que eu estou falando aqui com vocês. Tá? Vocês podem... se vocês comprou um curso meu e isso não for verdade, você vai fazer uma prova de concurso e não tiver alguma dessas informações aqui ou algo parecido, junto com o que eu expliquei ali atrás, isso aqui, ele resume muitas coisas da memória RAM. Tá? Aí tá faltando aqui o que eu coloquei lá no outro texto que eu vou sair aqui e vai apagar agora, tá? Ó. Vai estar faltando aqui só essa explicação que eu dei. E empatou 100% do curso de memória RAM. Gente, e esse trem aqui de memória RAM, você tem livros de memória RAM. Pronto. Tá aí. Curso completo de memória RAM para vocês. Olha aí, ó. O modo incógnito do navegador Google Chrome memoriza as atividades de navegação do usuário. O modo incógnito do navegador Google Chrome memoriza as atividades. Ô, gente, eu nunca ouvi falar na minha vida desse diabo de modo incógnito. Se vocês soubessem, vocês me falam. Tá errado. Lá tem modo anônimo e ele não memoriza as atividades de navegação. Tá? Não memoriza. Eu nunca ouvi falar, não. Se existir, vocês me falam aí. Eu nunca ouvi falar desse bicho em modo... Nunca ouvi falar. Tá? Tranquilos? Vamos embora. Sobre os softwares padrão de instalação do sistema operacional Windows 11, assinale qual dos apresentados abaixo não é um software que vem instalado por padrão nesse sistema. Gente, pensa numa jeba gigantesca que a galera toma. Essa questão aqui é das antigas. Olha, desde o Windows XP, que é de 2001, essa questão cai no concurso. Desde o Windows XP. Do Windows XP. Tem gente aqui que talvez nunca usou o Windows XP. Não sei. Desde o Windows XP essa questão cai no concurso. E desde lá a galera erra em provas de concurso. O que vocês marcam aqui? Vou ensinar um negócio muito importante para vocês. Você sabe qual que é o grande problema? O grande problema dessa questão é que a gente tem a sensação de que quando se instala o Windows no computador, nós estamos instalando também o Word, Excel, PowerPoint. Nós temos a sensação que nós estamos instalando tudo. Mas não. A resposta aqui é letra A. Quando você instala o Windows, vocês têm que ter em mente o seguinte. Vocês têm que ter em mente o seguinte. O pacote, quando você... O Windows,
Nós temos o Windows, que é um sistema operacional. Certo? E nós temos o Microsoft Office, que é outro produto da mesma empresa, mas vendido diferente. Vendido diferente, Microsoft. No Microsoft Office, nós temos o Word, o Excel, o PowerPoint, certo? Aqui no Windows, quando eu instalo o sistema operacional, ele já vem, por exemplo, com o navegador Edge, para você navegar na internet. Já vem aqui dentro. Já vem com a lixeira, todo mundo sabe disso. Já vem com a calculadora, com o Paint. Gente, o Paint. Já usaram o Paint? Eu já. Não é pouco não. Até hoje eu uso é muito. São produtos da mesma empresa, só que são diferentes. Quando eu instalo o Windows no computador, esses caras, esse Windows, que é um sistema profissional, né, muito famoso, quando eu instalo o Windows, eu já venho com o Edge, que é para navegar na internet, o Microsoft Edge. Eu já venho com a lixeira, já venho com a calculadora, o Paint, um tanto de coisinha, bloco de notas. Agora, se você quiser o Microsoft Office, você vai ter que desembolsar outra grana. Aqui, por exemplo, estou usando o computador, aqui todo o software original. Aqui na Bravo, estou aqui gravando no estúdio da Bravo, todos os softwares são originais, o software do Windows é original, o Microsoft Office, o Word, é outro pacote, não outro sistema não, é outros programas, a gente pagou separado, compra separado. Tá? Compra separado. Aí você fala assim, Marcelo, você está enganado. Eu comprei um computador esse dia eu comprei um computador e vinha instalado o Word lá. O que acontece? Às vezes, algumas empresas de notebook já colocam o Word lá para você uma versão degustativa. Ela para de funcionar depois de um mês. Aquilo ali é para fazer meio que forçar você a comprar, tá? Não é que ele vem junto com o Windows. Quando você instala, tá falando de instalação, você instalou o Windows no seu computador, não vai ter o Word, Excel, PowerPoint, não vai ter. Pode fazer o teste, tá? Não vai ter, viu? A sensação que a gente tem é que vai, né? Porque qual computador do Windows que tem o Windows aí que você abre e não tem o Word e Excel? Todos têm. Tem mais difícil do mundo, então parece que eles estão lá junto o tempo inteiro, só que não. São produtos vendidos separadamente. A Microsoft sabe ganhar dinheiro, nego. A Microsoft vale $1 trilhão. Trilhão. Gente, $1 trilhão é dia demais. Ah, Maria, Jesus Deus, mano. Não dá pra gastar isso não, nego. Olha aqui, ó. O protocolo PA foi concebido para o usuário que não possui conexão permanente com a internet. Olha que questão poderosa. Olha que questão poderosa. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, ó, antes de avançar. Essa questão aqui, ela está trazendo, ela fala sobre protocolos, mas esses protocolos que elas estão falando aqui são os mais cobrados em provas de concurso. Existem mais de 1000 protocolos na web. E olha que doido. Os protocolos mais cobrados estão nessa questão. Nessa questão aqui. Dá para ser um trem desses mais de 1000? Os bichão tá aqui, nego. Tô falando sério. Se eu falar assim, fala um protocolo, todo mundo vai falar IP. O IP, protocolo IP. Todo mundo sabe. Mesmo sem saber para que serve IP. Mas não é o mais cobrado de concurso, não é o IP. Olha que doido. É esses caras que estão aqui. Vamos embora, repara pra você ver. O protocolo PAR foi concebido para o usuário que não possui conexão permanente. Ou seja, vocês têm que ir desenhando a informação na cabeça suas.
Ele não possui conexão permanente. Então quer dizer que ele não fica o tempo inteiro conectado, né? Com a internet, pois suas mensagens precisam ser armazenadas no servidor remoto à espera do usuário estabelecer uma conexão com a internet. Quando isso acontece, né, ou seja, quando ele se conecta com a internet, esse servidor envia as mensagens para o seu inbox local. A sua inbox é caixa de mensagem, tá? Ou seja, para o seu dispositivo local. E os deleta do servidor. Você sabe quem é esse cara? Esse cara é o POP3. Ou simplesmente POP. O POP, presta atenção nesse protocolo. Eu vou contar a história para vocês não esquecer mais. O POP é um protocolo para receber e-mail. Marcelo, eu quero receber e-mail. Que protocolo eu uso? Você pode usar dois protocolos. Tem dois protocolos para você receber e-mail. Um é chamado POP, ou POP3, tanto faz. O outro é chamado IMAP. Os dois recebem, é usado para receber o seu e-mail. Tem um que envia, esses caras aqui, ou um ou outro recebe. Aí que tá o negócio. Eles não recebem igual, não. Esse pop é tiozão, das antigas, sabe aquele tio seu brega? Pensa no tio seu brega, aquele tio seu brega que usa Avanço, de Barra do Subaco, Avanço, aquele cheiro delícia de Avanço, comprou. Aquele tiozão que põe, que ainda tá usando, é das antigas, pensa aquele tio das antigas, tiozão, chegou o tio. É o Pop 3. O Pop 3, ele é, gente, ele é mais velho que a internet, dá para ser os treinos. Como assim, mas ele existe antes da internet? É. Para a internet, o bicho é muito das antigas. Quando ele foi concebido, ele resolveu um problema que, na época, a internet não tinha condições de armazenar as mensagens do usuário por muito tempo lá nas nuvens. Não tinha a capacidade de armazenamento dos e-mails antigamente, era limitadíssimo. Eu lembro até hoje, quando eu criei minha conta no Yahoo, ele falava assim, ó, aqui você pode receber até 100 mensagens. Uau! Começou com 50, depois agora é 100. Agora é 200. Agora não tem limite, nego. Agora não tem isso mais não. Nas antigas, tinha limite. Ou seja, o protocolo POPs, ele recebia o e-mail fazendo o quê? Tirando da internet e botando no seu computador, no seu inbox local, no seu dispositivo local, para não ficar enchendo a internet, porque a internet não aguentava, não suportava isso. Vocês estão vendo que hoje em dia o POP 3 não tem mais nenhuma precisão? Vocês notaram isso? Que nós não... Gente, quem de vocês, quando abre um e-mail, ele some de lá depois? Me fala aí se isso acontece com você. Ué, Marcelo, quando eu abro meus e-mails lá, não some não. Porque o POP, você está falando que o POP ele faz os e-mails desaparecer da internet, fica só no computador da pessoa? O meu não some não. É porque você não recebeu ele com POP. Você recebeu ele com IMAP, que é mais moderno, mais chique. Geração Z. IMAP é geração Z, geração, né, desconectadíssima. IMAP é outra vibe. Tá ligado? IMAP é moderno, brega, tiozão, chique, fino, geração Z. Estão entendendo? O POP, que é das antigas, ele necessariamente vai pegar na internet e pôr no seu computador. Porque até hoje na cabecinha dele está escrito a internet não aguenta ficar esse trem armazenado, então eu vou apanhar daqui e vou botar no seu computador. Já o IMAP, o IMAP é chique. Ó, o IMAP ele mantém as mensagens no servidor. Por que ele mantém? Gente, hoje a internet é infinita de armazenamento. Para você encher uma caixa de e-mail é muito difícil. Não é que elas são infinitas, não. Peraí, não vou exagerar. Mas para você encher uma caixa de e-mail é muito difícil. Vamos combinar? É muito difícil. É muito difícil. Muito. Tá bom?
E hoje fica tudo lá na internet. Gente, você acessa a mensagem de qualquer lugar do planeta. Você acessa as mensagens. IMAP, que está permitindo você acessar as mensagens de qualquer lugar do planeta. Logo, resposta aqui, letra D. Tá bom? Olha essa question, gente. Quando um hacker tenta descobrir a senha, olha só isso aqui, gente. Ele vai descobrir a senha do computador usando a abordagem de tentativa e erro. É assim que o concurseiro vence na vida, tentativa e erro. E esperando que em algum momento seja possível acertar essa senha. Dá para acertar a senha na tentativa e erro? Demais, já falei disso com vocês, ó. É usando a força bruta. Às vezes cai em força brute. Brega demais falar assim, né? Cai em termos em inglês. Mas pode aparecer força brute. Força bruta você vai saber. Geralmente eles põem em inglês e depois põem parênteses lá em português, ou o contrário. Tentativa e erro. A força bruta, ela é... Gente, ela é muito funcional, você sabe por quê? Cada ano que passa, o ser humano fica muito preguiçoso. Então, bruta e força, é isso. Ó. Cada ano que passa, o ser humano fica muito preguiçoso, mentalmente falando. E qual é a senha mais usada no mundo? Eu vou colocar para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a senha mais usada no mundo. Você quer descobrir uma senha? Põe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se der errado, você vai colocar assim, ó. 6, 5, 4, 3, 2, 1. É a segunda senha mais usada no mundo. A técnica de força bruta é uma técnica simplesmente de tentativa e erro para tentar descobrir a senha. E não pense vocês, tá, pessoal, que é difícil isso não. Não é difícil, não é difícil. É muito de boa descobrir senha dos outros. Muito tranquilo. Não é ó, gente, a maioria das pessoas são muito descuidadas. Preguiçosas. Então, quando você vai descobrir uma senha, você vai lá, pega... Ó, vou falar os dados. Eu sempre acerto a senha das pessoas aqui. Sempre. Sempre acerto. Vocês estão ligados que eu acerto? Quer ver eu acertando a senha que vocês estão vendo aqui agora? Eu vou acertar a senha. A senha sua vai ter a data de nascimento de algum ente da sua família. Sua data de nascimento. A data de nascimento do seu filho, do seu marido, do seu namorado. E você acha que fica difícil misturar. Você pega a data de nascimento. Ah, eu vou pegar a data de um misturar com a do outro. Você acha que fica difícil descobrir. Não fica não, não fica não. Data de nascimento, placa de carro, número de documento. Já acertei um bocado de senha. Entendeu? Número de documento. Número de telefone. O povo põe o número de telefone na senha. Você acha? Nossa senhora, por um número de telefone. Pega tudo. Tá? E se está com o pior, depois que a gente descobre a senha da pessoa, é a senha master dela. Essa senha, ela usa para tudo. Você só dá trabalho de descobrir a primeira. Depois você descobre a senha da pessoa, você consegue abrir um e-mail, você consegue abrir o banco, você consegue abrir o celular, você consegue abrir a alma dela. Pronto. É a vida. Força bruta. Tá bom? Olha essa question, gente. Qual é o recurso interno do Windows 10, que tem também no 11, tá? Windows 10, que é capaz de autenticar... Eu quero que você repare nessa palavra. Eu quero que você repare nessa. Autenticar alguém no aludido sistema operacional por meio, olha só, preste atenção, da biometria. Valendo-se para tal de uma webcam a fim de reconhecer o rosto ou a íris do usuário, um leitor de impressão digital a fim de realizar a identificação. Isso aqui que eu falo bastante no nosso curso é o Windows Hello. Hello no inglês é oi, olá, abra-me. O Windows Hello é um recurso que permite o acesso por meio de biometria. Gente, nós temos clássicos que fazem controle de acesso. Nós temos o uso de senha e versus a biometria. Senha e biometria. Todo o recurso senha é para fazer controle de acesso. Se tem senha, não é qualquer um que acessa. Biometria é a mesma coisa. Controle de acesso.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual dos dois é mais seguro? Vamos ver. Qual dos dois é mais seguro, senha ou biometria? Ó, senha. O que é biometria? Antes de mais nada. Bio é de biologia. É o acesso ocorrendo com base em características biológicas da pessoa. Por exemplo, digital. Por exemplo, comando de voz. Por exemplo, leitura facial. Isso é biometria. Você já precisou de usar o dedinho para acessar o celular? Se o celular tem isso? Eu tenho um telefone aqui que eu preciso olhar para ele. Eu olhei para ele e ele destrava. Biometria. Ele está fazendo leitura facial. Qual deles é mais seguro? Preste atenção. A senha você consegue emprestar para alguém. Já a biometria exige a presença do usuário. Ela exige. Você tem que estar lá. Você tem que estar lá, pô. Você não vai emprestar. Ó, moço. Porque tem biometria também que é na íris. Fala assim, ó, moço, leva a bola do oi meu aqui. Pode. Bate o ponto lá para nós. Leva a bola do oi aqui, a íris, né? Bate o ponto lá para nós. Não pode. Não dá. Se bem que o brasileiro é ninja, né, nego? Você viu o caso daquela médica que ela lá era biometria, o dedão, você põe o dedão. Olha a doutora. Presta atenção, a doutora médica. O que a danadinha fazia? O povo lá doente para ser atendido no hospital, ela mandava uma funcionária secretária, pagava lá, sei lá, alguma coisa para ela, ó. Ela fez a digital com silicone. É muito simples. O brasileiro é ninja. O brasileiro é ninja. Fez a digital com silicone. Fez o dedão. Tem um esquema que você faz para fazer invertido. Tem de louco. Mãe pesquisou, a médica, a doutora. Então ela dava ela fez o dedão, a secretária batia o ponto como se ela estivesse trabalhando no órgão público, hospital público. Enquanto a doutora estava lá malhando. Malhando. E o povo lá morrendo. Mas o povo descobriu esse esquema tático dela. Essa academia dela matou, foi muito. Academia dessa infeliz. Matou, foi muito a velha que estava lá esperando o atendimento da infeliz da médica. Estava lá amanhã, ficando mais delícia. Porra. Perdeu o cargo, negão. E perdeu o CRM, inclusive. Né? Deu super ruim para ela. Isso aí é maracutaia, né? O brasileiro é ninja. O brasileiro. Gente. Você sabe qual é o sistema bancário mais seguro do mundo? Aí a galera, é os Estados Unidos. Não, é o brasileiro. O nosso sistema bancário é o mais seguro do mundo. Será por causa de quem, hein? Será por causa de quem que nós temos o sistema bancário mais seguro do mundo? Será por causa de quem? Nega, é por causa de nós mesmos. É nós protegendo de nós, tá? Alguém me defenda de mim. É tipo isso, entendeu? Então, a biometria é mais segura, tá? Muito mais difícil de burlar. Não é impossível, eu não estou dizendo que é impossível. Estou falando que é muito mais difícil de você burlar a biometria. Dá muito mais trabalho. Uma senha você empresta para a pessoa. A senha minha é essa. Põe aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Porra, agora a biometria não. Você vai ter que todo um esquema para poder fazer o negócio burlar, né? Olha aí, ó. Sobre o significado dos termos internet e intranet, considere as afirmativas a seguir. Questão muito, muito importante, gente. Muito mesmo. Tá? Essa aqui é muito importante. O que nós temos que pensar sobre essa questão? São todas questões nucleares que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? São todas questões nucleares. O que nós temos que pensar aqui quando a gente chega numa question dessa? Ó, primeiro nós vamos ver a diferença de internet e intranet, tá ligado? Estão vendo aí o esquema? Ela está dizendo, item 1, são sinônimos em qualquer contexto, tanto tecnológico como de utilização. Claro que não são qualquer contexto. De jeito nenhum, hein? Elas não são sinônimos, tá? Elas não são sinônimos. Tem diferença. Elas têm semelhanças? Sim, tem muitas semelhanças, mas elas são diferentes, não são termos sinônimos, tá joia? Eu vou começar com uma diferença gritante. Uma é
é controlada, a outra é pública. Uma é privada, a outra é pública. Primeira diferença gigantesca, então não são sinônimos. 2. A intranet não pode ser acessada remotamente via internet sem autenticação perfeita. Não pode. Gente, não pode, cara. Presta atenção. A intranet, primeiro, ela pode ser acessada remotamente via internet? Sim, mas é necessário login e senha. Autenticação é isso. Ela não é pública, porque se você acessar ela sem login e senha via internet, é a própria internet, ué. Ué, qual que é a característica mais marcante da intranet? Ela é ser privada, fechada. Tá bom? Ela tem que ser fechada. Agora, se eu deixo ela ser aberta sem autenticação, a intranet vira o quê? Vira internet. Você precisa de autenticação para acessar a internet? Para acessar Google, para abrir os mapas, para abrir os negócios? Não, pô. É tudo público. Agora, intranet, você precisa de login e senha. Entendeu? Então, a intranet não pode ser acessada remotamente via internet sem conexão. Perfeito, correto, não pode estar certo isso aqui. 3. A intranet é usualmente empregada em ambientes corporativos com acesso limitado. Correto. É isso mesmo. Vocês estão vendo que a FGV falou que ela é usualmente. Ele não está dizendo que ela é sempre assim. Usualmente, ou seja, normalmente, geralmente, nem sempre. Tá bom? Vai pegando as interpretations aqui para vocês não pegar na graxa. A intranet é usualmente, geralmente, né, normalmente, empregada em ambientes corporativos. É isso mesmo. Com acesso limitado. Tem que ser. Se o acesso for ilimitado, ela não é intranet. Tá bom? Logo, a nossa resposta letra E de eu estou acertando tudo. E vamos embora. Malware são programas desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. O programa de computador malicioso que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos é um tipo clássico de malware denominado... Gente, eu já vou eliminar para vocês as questões que vocês deveriam eliminar, que é a letra A, B, C, já pode cortar todas elas, não é nenhuma delas. Vê se está fazendo sentido. Qual dessas duas vocês marcam? D ou E? Gente, aqui eu gravei uma aula que eu até bati um pandeiro esse dia para trás. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que vírus e o worm têm em comum? Os dois se espalham. O que vírus e o worm têm em comum? Os dois se espalham. Os dois têm capacidade de se espalhar. Agora, o jeito que eles fazem para se espalhar é diferente. E aí é a resposta nossa. Como é que o vírus faz para se espalhar? O vírus é o único bicho que tem essa característica que eu vou falar aqui, ó. É o único. O worm não tem essa característica. Aí você consegue distinguir o vírus de worm. Porque o worm, quando ele se espalha, ele não precisa se tornar parte de outro programa. O worm, ele não precisa... Como assim, Marcelo, parte? Vou explicar para vocês. Vamos supor que isso aqui é um arquivo. É um arquivo aqui do Word, certo? Para o vírus se espalhar, ele precisa entrar aqui dentro, que é o vírus. Ele tem que fazer parte do programa. Ele entra... Como é que funciona o vírus, biologicamente falando? Ele entra na sua célula saudável e vacaia com ela. Toca o terror. O bicho entra e vacaia. Entra e consome os recursos, tudo da sua saúde. Desse jeito, aquelas visitas aí nessa casa, sem avisar. Chegou, pegou o C no final da feira, final de mês, sem R$1 para comprar a feira, vim infeliz da visita. Vai ficar 20 dias nessa casa. Chegou no final do mês. Aí ele entra dentro dessa casa, vai comer os recursos tudo. Os iogurtes seu, vai lá, os requeijão, como os pão de queijo.
Um absurdo isso. Uns pão de queijo. Toma uns trem, caga nos banheiros. Vai cair com tudo. É o vírus. O vírus. O vírus. Ele entra dentro da casa. Ele tem que entrar dentro. Olha só o que a questão está falando, ó. Olha. Inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas. É isso aqui que ele faz, ó. Ele entra dentro. O vírus não funciona aqui fora, ó. Ele não funciona aqui fora. Ele só funciona aqui dentro. Entra para dentro, entra para dentro. Agora, o worm, tá aqui, o worm aqui, ó. Vamos fazer um worm. Um worm, gente. Um worm. Vamos fazer aqui o worm como se fosse uma lombriga, né? E ele é mesmo. Esse aqui é o worm, ó. O worm é uma lombriga. O worm é o worm. Ele funciona pro lado de fora. O vírus é pro lado de dentro. Vai para dentro. Vírus. O vírus precisa entrar para dentro. O worm não. Tá? Que é o vírus. Hoje tem que ficar atrapalhado. Vírus. O vírus precisa entrar para dentro. O worm não precisa. Tá bom? Ele não precisa entrar para dentro. Isso aqui, portanto, como ele fala que se tornou parte, entrou para dentro. Então nós estamos falando do vírus. Tá bom? Tranquilos? Ô Marcelo, o que é esse backdoor aí, mano? Backdoor? O que significa do inglês? De trás das portas. É uma... Quando falar backdoor, vocês vão lembrar de tomar o controle do seu computador. Lembra disso? Tá bom? Toma o controle da máquina. Ele toma o controle. Então o backdoor é uma brecha intencionalmente plantada para que o atacante consiga tomar o controle da sua máquina. Total ou parcial. Eu já usei backdoor. Funciona com a beleza. Das antigas. Marcelão das antigas. Marcelão Mequetrefe já usou esse backdoor. Então eu tomo o controle da máquina. Tá bom? É uma brecha. Vocês já... Olha, gente. Vocês já assistiram um filme que... Esse filme é bizarro. Isso é um backdoor. Só que na vida real, com um ser humano. O filme, o cara aluga uma casa. Ele aluga uma casa chiquérrima. Eu não sei o nome do filme. A um preço barato. Uma mansãozona. Aí uma mulher aluga. Só que o cara mora nas paredes da casa. Ele consegue ver onde ela está o tempo inteiro. Backdoor. São backdoor. Ele toma o controle. Ele sabe onde você está. O que você está fazendo. Tá ligado? Backdoor é isso. Tem esse filme aí, mano. O filme é bizarro. Cavalo de Troia é um presente de grego. É um programa que chega para você como se fosse uma coisa boa. Clica aqui e ganhe R$1.000. É um presente. Antivírus vai funcionar eternamente. O melhor antivírus da galáxia. Usado pela NASA. Use aqui o antivírus pela NASA. Aí você clica. Jumentão. Vai o besteira, clica. Jeba em você, negão. Aí o antivírus. Antivírus é uma manguaçona. Né? Spyware. Então, Cavalo de Troia, ele sempre chega como um presente, mas ele é do mal. Pensa nisso. Chegou como uma coisa boa, mas é do mal. Spyware é programa espião. Ele coleta seus dados e envia para terceiro. Pronto. Tranquilos? Galera, explications. Finalizations. Mais uma aula para os teres. Galera, aí deu para aprender. E deu para meter um like aí para nós outros. Finalizamos, pô. Aula massa, suave, fechou a noite com chave de ouro. Marcelo, não tinha estudado nada hoje. Se você ficou nessa aula aqui, nego, você estudou hoje com alta qualidade. Tá pago. Hoje tá pago. O de hoje tá pago. Você não estudou hoje não, mas pegou essa aula, tá pago. Hoje você vai dormir tranquilo.
Hoje você dorme de buenas. Galera, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Como eu sou grato demais de estar aqui. É bom demais vir aqui dar aula para vocês. É incrível, é muito incrível. Eu sei que vocês vão conseguir chegar onde vocês tanto querem. Porque vocês estão querendo ser aprovados no curso, vai dar certo. O fato de você estar aqui assistindo essa aula já vai fazer muita diferença. Vai de concurseiro, pode ficar ligado que vai. Tá? Vai ficar ligado, você vai vencer. Você vai brilhar, negão. Vai brilhar. Eu estou profetizando aqui. Eu nem te conheço, nunca te vi, mas eu estou te dizendo que vai dar tudo certo. Mesmo, olha, sabe os dias que os trem começam a dar tudo errado para nós? Sabe esse dia? Esse dia é o melhor sinal de que sua vida vai ser boa. Estou falando com você, sabe aquele dia que tá tudo lascado, as coisas sempre pioram antes de ficar melhor. Sempre. Tem jeito não. Então quando tiver tudo vacaiado, você... Já vou falar com ele, fica logo feliz, porque tá vindo trem grande e maravilhoso por você. Tranquilos? Tranquilidade? O trem tá vacaiado, já fica, eu falo assim, gente, que bom. Agora sim vai dar certo. Quanto mais vacaiado, melhor o troféu. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado de verdade, vocês são muito massa. Amanhã vou fazer uma sequência maior aqui agora de aulas para vocês brilharem. Tranquilos? Eu vou pedir para vocês deixarem um likeão aqui e me seguir lá no Instagram, profmarcelo.narciso. Me segue lá no Instagram para a gente poder profmarcelo.narciso, tá? Vocês me seguem lá. Gente, obrigado de verdade. Muito, 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 muito obrigado. Espero que vocês estejam aqui comigo amanhã também. E é isso. Tamo junto. Aqui é bravo. Eu já vou começar mostrando aqui para vocês a primeira questão. Se liga aí. Ó. Cabeçalho e rodapé são trechos de textos exibidos no topo da página. No caso do cabeçalho, ou na base da página, no caso do rodapé, assinale abaixo a alternativa correta que permite adicionar uma das duas opções por meio do acesso às guias no Microsoft Word. Você sabe que eles estão... Isso aqui é para treinar vocês. Essa questão eu coloquei para treinar vocês sobre onde está essa ferramenta. Isso é muito cobrado desde o Word 2003. Essa questão aqui, eu fazia muita questão com esse layout desde 2003. Olha só que doido. Questões do Word 2003, do Word XP, ele tinha uma localização diferente. E a partir do Office 2007, a posição da ferramenta cabeçalho e rodapé mudou. O que vocês têm que saber primeiro nessa minha explicação inicial? O que é cabeçalho e rodapé? Gente, vamos lá. Cabeçalho e rodapé é isso aqui, ó. Nós temos a folha. Não é de mais nada. E lá no topo da folha, a gente tem o que a gente chama de cabeçalho. Nós temos lá o cabeçalho. Para que serve o cabeçalho? E aqui embaixo nós temos o rodapé. Tá? Que vai ser o nosso rodapé. Para que serve o cabeçalho e rodapé? Para que servem esses recursos, antes de mais nada? Pessoal, vamos supor que você possua várias páginas no documento, certo? Você tem 1, 2, 3, 4, tem várias páginas do documento, certo? O que você inserir dentro do cabeçalho, vamos supor que eu coloquei aqui, ó, Bravo Concursos no cabeçalho. Sabe o que eu estou falando para o Word? Eu estou falando no Word. Eu quero que essa palavra Bravo Concursos apareça em todas as páginas desse documento. Basta que eu preencha o primeiro cabeçalho no rodapé, basta que eu preencha algum cabeçalho e a palavra Bravo Concursos vai aparecer automaticamente, sem que você precise ficar escrevendo, né, nas outras páginas. Eu lembro até hoje, gente do céu, como informação é importante. Eu lembro até hoje
de uma amiga que eu tinha, ela extremamente focada, sabe, muito dedicada. Ela estava fazendo ela estava fazendo mestrado, então ela digitava muito. E nessa época o Word era um pouco mais era Office 2000 o Word 2003, né? Só que o funcionamento do cabeçalho e rodapé já existia. Gente, ela estava fazendo uma tese de monografia com muitas páginas digitadas. Imagine só que doido. Imagine você pegar 100 páginas e nas 100, de forma manual, você colocar uma por uma, escrever o texto, escrever um cabeçalho nas 100 páginas, uma por uma. Manual, em vez dela usar um cabeçalho rodapé, porque assim, quando ela pediu para mim dar uma olhada no documento, que eu fui ver, que eu fui mexer no cabeçalho, que eu alterei o cabeçalho, aí eu teria que alterar todos um por um. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira que você meteu nas 100 páginas, manualmente, você escreveu, no manual, você escreveu um por um esse cabeçalho aqui. Por que você não usou o recurso cabeçalho, rodapé, jumenta? O que é isso? Gente, informação vai poupar você de trabalho excessivo. Meu Deus do céu. Por isso que você tem que saber isso para órgão público. Porque em órgão público, tá, você vai usar muito cabeçalho e rodapé. Então, o que você faz numa página, ele se repete pelas outras. Então, só isso que é um cabeçalho. Tranquilo. Rodapé é a mesma coisa. O que você colocar no rodapé, tá? Por exemplo, aqui, ó, você pode colocar aqui o nome de um site, por exemplo, .com.br. Ele vai se repetir nas páginas subsequentes, né? site.com.br, site.com.br. Pronto. Tá? Simples. Aqui a gente pode dar, mas a menina escreveu um por um, ela poderia copiar e colar. Ela até fez isso, né? Poderia, por exemplo, copiar e colar. Mas, gente, toda hora ela tinha que ir lá ajustar, porque o cabeçalho, quando você faz fora do cabeçalho e rodapé, você tem que fazer ajuste para alinhar com o texto. Dá uma peleja o tempo inteiro. Dá muito trabalho. O cabeçalho e rodapé facilitaria muito a vida dela. Então, você imagina a pessoa metendo 100 páginas aqui. E o pior, né? E o pior é... Não, eu não tenho o que dizer, tá? Estuda que a vida ajuda, se você estudar. Olha só, vamos ver aqui essa questão aqui, por exemplo, ó. Vocês estão junto comigo aqui, ó. Olha essa queixa. Você tem que saber agora, a gente já sabe o que é cabeçalho. Onde está localizado, gente? Olha só o que ele quer saber. Qual dessas guias aqui, ó, está localizada a ferramenta cabeçalho e rodapé? Gente, é a guia inserir. Antigamente era aqui, ó. Exibi. Ficou muitos anos nessa guia, gente. Inclusive, eu resolvi muita questão de concurso onde a resposta seria a letra D. Né? Mas a gente tem que ir evoluindo assim como as próprias ferramentas vão evoluindo. Eles migraram, tá, para a guia inserir. Se você olhar aqui então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, vocês vão ver, ó, na guia inserir, estão vendo que está a guia inserir, ela que está selecionada aqui, ó. Estão vendo? Estou destacando ela aqui de vermelho. E lá na frente, dentro da guia inserir, nós temos o recurso cabeçalho e rodapé. Tá? Olha aqui o cabeçalho e rodapé. O cabeçalho na parte de cima, o rodapé na parte de baixo. Tá bom? Isso aqui você precisa decorar. Então, é na guia inserir, aí você vai lá no cabeçalho e rodapé, é na guia inserir que você vai colocar cabeçalho e rodapé no seu documento. Isso aqui você precisa memorizar, porque isso aqui cai muito em prova. Tá bom? Toda vez que eu disser para vocês que cai muito, gente, preste atenção no que eu estou falando. Porque cai muito mesmo. Não é groselha não, né? Tipo assim, só para valorizar. Pô, cai muito, tá bom? Próximo aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos reforçar. As áreas que ficam nas margens superiores e inferiores do documento, reservadas para colocação de texto, tabelas, figuras e outros objetos com a finalidade de repeti-los a cada página, são chamadas de quê? Não dá para errar uma questão dessa, né, gente? Pelo amor de Deus.
Não dá para errar uma questão desse tipo aqui, você tem que acertar. Aqui nós estamos falando de quê? De cabeçalho e rodapé. Você até pode errar aqui, nessa aula, mas na prova você não pode não. Tá bom? Na prova você não pode errar. E aí eu vou fazer aqui, ó, agora nós vamos para a próxima, né? Mas antes eu pergunto para vocês, bravos, já deixaram o seu like tão poderoso para nós e deram, né, um compartilhamento? Vou falar aqui com vocês, deixa nos comentários aqui, né, depois o que vocês estão achando dessas aulas. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a guia que está localizada a ferramenta cabeçalho e rodapé? Põe nos comentários também. Vamos ver se vocês estão lembrando. Eu acabei de explicar. Que guia? Qual a guia que está o recurso cabeçalho e rodapé? Vamos ver. Põe aí no chat. Põe aí no chat para nós. É 2025. Nós estamos no futuro, viu? 2025. Nós estamos no futuro. Um erro de futuro. Muito bem. Guia inserir. Isso. Esse é o treino. Tá vendo como é que a gente faz? Cabeçalho, rodapé, guia inserir. Vocês têm que saber, gente. Tá? Vocês têm que saber. Cabeçalho, rodapé, guia inserir. Tá bom? Tranquilos? Boas? Então vamos embora. Vamos voltar. Ó, vou até colocar aqui para vocês verem. Mais uma vez. Tá? Olha aí, ó. Nós temos aqui a guia inserir também, para lembrar vocês que fica dentro da guia inserir, tá? E lá tem um recurso aqui, ó. Cabeçalho e rodapé também, tá? Eu vou sempre relembrar para vocês, tá joia? Olha aí, ó, próxima. Suponha que ao criar um documento do Microsoft hoje, o usuário queira que o nome do documento seja impresso no início, bem de boas, gente, de cada uma de suas páginas. O recurso do Word para isso vai ser o quê? Bem de boas essa questão, bem simplinha, tá? Mas você não pode errar. Se eu quero criar um documento do usuário, que ele seja impresso no início de cada uma das páginas, ou seja, em todas, né? É o recurso cabeçalho. Simplão demais. Olha aqui, ó. Aqui eu estou mostrando aqui para vocês um documento. Aqui nessa linha nós temos aqui o cabeçalho, ali embaixo o rodapé. Então, bem simples assim, não tem erro esse tipo de questão. Tá joia? Cabeçalho aqui, ó. Rodapé aqui, ó. Pronto. De massa, de boas. Tranquilos? Sem sofrimento? Então, simbora para a próxima. Olha que interessante. Supondo que você recebeu a tarefa de gerar e imprimir um contrato temporário para 100 pessoas, olha o tanto de gente. Um contrato para cada uma delas. E que, para tanto, te passaram um arquivo do Word com um contrato padrão e uma planilha Excel com as informações que deverão ser utilizadas no contrato. Como, por exemplo, nome, CPF, RG e endereço. Qual das funcionalidades no Microsoft Word 2010, 2013, 2016, o Office 365, o Office 2019, todas, tudo a mesma resposta. Gente, o que vocês marcariam aqui, galera? Pessoal, esse é um recurso, prestem atenção, chamado mala direta. Mala direta. Vocês vão aprender aqui agora fazer uma questão. Vocês vão aprender aqui agora fazer uma questão. A leitura que vocês vão extrair daqui vai ajudar vocês a fazerem muitas questões de várias outras bancas muito parecidas. Mas é muitas, tá? Muitas. Vocês têm que tomar cuidado, porque o cérebro do candidato, muitas vezes, ele entra no piloto automático. Você fica lendo muitas vezes, ou fazendo muitas vezes um tipo de questão, ou lendo muitas vezes uma determinada questão,
você vai para outra com a cabeça cheia da outra questão. E aí você acaba errando. Tá? Muito cuidado. Para vocês não pegar no embalo aqui e errar. Tá? Aqui, ó. Como que eu sei que é mala direta? Primeiro, o que é isso? Gente, vocês já receberam na casa suas? Eu acho que já. Eu não sei se já. Ó. Já recebeu aquelas cartinhas falando que você ganhou um curso? Você já recebeu? Me diz aí. Você ganhou um curso gratuito. Vá a tal hora buscar seu curso. Vocês já ganharam esse brinde, né, de ganhar um curso? Chega uma cartinha para você? Não. Tem uma que é melhor. Eu lembro até hoje, gente. A gente que é da roça, a gente sofre de graça. A falta de informação é danada. Eu lembro que minha mãe, coitado, às vezes, você quer pegar um povo da roça e acabar com a semana dele, você faz isso aqui, ó. Minha mãe, alguém fazia essas malas diretas, coisa das antigas. Antigamente era só na máquina de escrever. Alguém fazia essas malas diretas e ia pôr na casa dos outros. A carta na porta da casa dos outros. Aí era tipo uma corrente. Não sei se você já recebeu isso. Era uma corrente que se quebrasse o fio ia morrer. Seu filho vai morrer. Se você quebrar essa corrente, essa é uma corrente poderosa. Fulano quebrou a corrente e morreu 3 filhos dela. No outro dia morreu tudo acidente. Atropelou outro, envenenou outro, foi matado. Pronto. Pronto. Eu não sei se vocês é dessa época. E para você não quebrar a corrente, você tem que mandar para mais 10 pessoas. Vai minha mãe. Oh, peleja. Na hora que ela via aquelas cartinhas, ela já ficava com medo. Oh, miséria, aquelas cartas que a gente tem que mandar para 500. Então ela já ia lá, já apanhava, já começa, escrevia na mão. Ô, peleja. Né? Então você tinha que entregar para várias pessoas. E coitado de quem recebia. Que se você acreditasse que... Bom, gente, as coisas têm poder. Você lê, você acredita que vai morrer filho e morre. Ué, o trem é danado. Né? Então, isso é claro. Depois passou para a área da tecnologia. Na era da tecnologia, eles usam isso também para marketing. Ao invés de falar que você fiz seu memória, falou: ó, você ganhou um curso. Para você ir buscar seu curso, eu já caí numa dessa. Eu estava lá em Goiânia, e aí eu recebi uma carta. Ao morador, a quem receber, a quem receber. Ó, mano, a quem receber foi eu que recebi, ó, falando que eu ganhei um curso. Né? Ganhei um curso gratuito. Falei, mano, você tá doido, 0,800, eu vou querer demais. Quando eu cheguei lá, para você pegar o gratuito, você tinha que deixar um pulmão, um fígado e a bola do oi para você conseguir fazer o curso gratuito, né? É bastante gratuito. Então, assim, essas cartinhas que eles mandam aos montes é feita como? Como é que eles mandam com tanto de gente, com endereço diferente? Chama-se mala direta. A mala direta, ela tem uma estrutura bem legal, bem prática. Imagina que eles pegam um documento do Word assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês como que é a mala direta. Toda vez que vocês estiverem lendo, vocês têm que detectar no enunciado que eles estão falando de mala direta. Você tem que fazer a leitura e pegar rápido, tá ligado? Que eles estão falando de mala direta. Olha como é que é mala direta. Aqui é mais ou menos assim, ó. Ó pra você ver o rumo do trem aqui, ó. É desse tipo aqui, ó. Aí eles colocam aqui... Ao Senhor... Aí aqui o nome, né? Vamos colocar aqui. Aqui vai ser o nome da pessoa. Vamos colocar aqui, ó. Nome. Olha a estrutura de uma mala direta, como é que é interessante. Aqui, ó, o comunicado, né? Pode ser uma carta de cobrança. Eita, os concurseiros tudo choram, né? Chega a carta de cobrança, né? Essa carta, com certeza o concurseiro já recebeu uma cartinha de cobrança. Concurseiro é uma peleia. Aí tem lá, ó. Isso aqui, tererê, você está devendo o valor. Aí vamos colocar aqui de amarelo, né? Está devendo, vamos colocar aqui, ó. Valor. Tá. Isso aqui. Tarará, tarará. E pronto. Aí
vai ter lá, vai vendo que interessante, ó. Aí depois endereço e pronto. Você sabe, todos os nomes que estão em amarelo tem que ser um nome diferente, um valor diferente, um endereço diferente, não é? Olha a mala direta como é que funciona. Aqui eu faço uma carta só, eu preencho só a parte branca, eu deixo em branco as partes amarelas. Então, a parte branca é igual para todo mundo, só as partes amarelas que vai mudar. Vê se vocês estão entendendo. E aí, eu vou criar um banco de dados, por exemplo, pode ser esse banco de dados. Aqui o banco vai ter um banco de dados, tá? Aqui eu vou colocar aqui banco de dados. Pode ser uma planilha, pode ser um outro documento do Word. O que a gente fala banco de dados é onde estão as informações, tá? Banco de dados. Aí aqui vai ter o nome de José, que está devendo, né? O endereço dele, a dívida, né? O valor que ele está devendo. O que mais? E o endereço. Pronto. Eu vou até, para ficar mais didático, aqui deixa eu só fazer um trem, que eu gosto de trem bem didático. Vamos colocar aqui, ó. Então aqui, ó. O nome vai ser José. José. O valor da dívida. Endereço. Endereço dele, né? Vamos colocar aqui Rua dos Aprovados. Rua dos Aprovados. José está devendo 5 mil. Retado. Vamos colocar 500 conto, coitado, né? 5 mil é dinheiro demais. Pronto, já tem o primeiro. Aí o segundo é Maria. Né? Onde tem José, tem Maria. Maria está devendo R$1.000. Retado. Maria comprou aquele sapato, né? E tinha os cookies perseguindo ela. Ela achou que era Jesus. Ela foi lá e comprou um sapato de R$1.000. Em vez de comprar curso, né? Ela comprou um sapato. Né? Avenida da Dor. Olha o nome da avenida. Das Dores. Aí tá bom. Então tá aí, ó. Ó, o que acontece? Você vai ter um documento lá no Word. E aí, na hora que você faz a mala direta, para efeito de concurso, você não precisa saber construir a mala direta. Olha o que eu vou dizer para vocês. Para efeito de concurso público, como é que configura a mala direta? Não vai cair na sua prova. É muito raro cair. Não, Marcelo, mas pode cair, gente. O poder ele é muito distante aqui. As chances de cair, o passo a passo é muito raro. Já vi questões, mas não recomendo perder tempo estudando isso. Vocês têm que saber o quê? Primeiro, o que é mala direta? Segundo, onde ela está localizada? Bom, isso aqui vai salvar a sua vida. A mala direta, você vai ter um documento matriz, um documento de cobrança, por exemplo. Vamos supor que é uma empresa que vende sapatos e ela vende fiado e ela tem que cobrar dos credores, né? Então, só vai mudar as partes amarelas. O texto vem através desse informar que consta em aberto uma parcela no valor. Aí o valor já vai puxar aqui do banco de dados. O endereço já vai puxar do banco de dados. Então, assim, ó, o texto é igual para todo mundo. Só vai mudar o nome, o valor e o endereço. E onde é que ele vai pegar essas informações? A mala direta, ela vai pegar essas informações no banco de dados. Ela vai preencher dessa forma. Você consegue mandar a mesma carta, o mesmo e-mail para mais de 1.000 pessoas, para mais de 100 pessoas, para mais de 200 pessoas, tá? Você não precisa saber construir uma mala direta. Não precisa, não vai tentar fazer isso, que não vai cair na sua prova. É muito raro cair. Você precisa saber
o conceito de mala direta. Para que serve? É muito usado para marketing, é muito usado para fazer carta de cobrança, é muito usado para mandar fazer preenchimento de e-mail, disparo de e-mail também, tá? Mala direta. E a mala direta faz uso de um banco de dados. Ela faz uso de um banco de dados. Então, onde só vai ser preenchido essas partes que estão em amarelo, tá? O resto fica tudo igual. Mas a parte em amarelo é banco de dados que vai usar aqui. Vê se está fazendo sentido para vocês, tá? Vê se está fazendo sentido para vocês. E vê se esse nome bateu. Se você chama José e está devendo só 500 contos. Tá de parabéns, tá? Se você está devendo só 500, você não tá, é praticamente nada, né? Você está com o nome limpo, basicamente. Tá bom? Então, ele vai buscar isso aqui no banco de dados. Tá joia? Olha como é que cai. Printa aí a tela, dá seus prints, tá? Deixa eu mudar aqui para vocês verem, ó. Dá aquele print aí para vocês conseguirem considerar aqui a informação, tá bom? Olha aqui, ó. Vamos lá. Olha só a história que a gente já sabe que é mala direta, mas olha a história para vocês entenderem, ó. Supondo que você recebeu a tarefa de gerar e imprimir um contrato temporário para 100 pessoas, gente, já tem que dar uma estralada na cabeça sua. Que é um contrato para cada uma. Na hora que você chegar aqui, você já tem... Pô, vocês estão falando de mala direta. Nessa hora, você já tem que saber. E que, para tanto, te passaram um arquivo Word com um contrato, olha só, um contrato padrão e uma planilha Excel com as informações que deverão ser utilizadas no contrato. Essa planilha aqui é o que eu chamei de quê? Essa planilha aqui. O que seria essa planilha? Né? Nós temos lá o documento, né? Nós temos lá essa outra planilha. Essa planilha aqui que ele está falando seria o quê, gente? Eu chamei de quê? Seria o banco de dados, tá? Banco de dados. Onde ele vai... Olha os dados que ele vai coletar na planilha, ó. Vocês têm que prestar atenção. Olha os dados que eles vão coletar na planilha, ó. Nome da pessoa, CPF, RG e o endereço. Como é que chama essa funcionalidade? Mala direta. Quer ver? Outra coisa que vocês têm que saber aqui, ó, é o seguinte. Vou limpar aqui, ó. Outra coisa que vocês têm que saber. Deixa eu limpar aqui. Preste atenção. Onde está localizada a ferramenta mala direta? Gente, vocês não podem esquecer. Porque é uma das coisas mais... É 50%. Primeiro, conceito de mala direta, 50% cobrado. Cai muito. Os outros 50% é onde está localizada a mala direta? Onde que eu acho? Onde que eu clico? Preste atenção. Onde é que você vai clicar? Você vai clicar aqui, ó. Dentro do menu da guia correspondência. Estão vendo aqui, ó? Estão vendo? Olha aqui, ó. Olha a guia correspondência, ó. Estão vendo? Guia correspondência. Dentro de correspondência, nós temos quem? A mala direta. Aqui que a gente vai... Olha aí, ó. Mala direta. Ó. Iniciar a mala direta. Tá bom? Dentro de correspondência. Tá, pessoal? Dentro de correspondência. Tranquilos? Olha aqui como é que... Vamos treinar? Olha aqui, ó. No Microsoft Office Word, em qual guia se encontra o botão Iniciar Mala Direta? Qual guia eu uso para iniciar a mala direta? Fala para mim. Isso aqui é questão que cai a rodo. Letra o que vocês vão marcar? Eu quero inserir uma mala direta, eu vou clicar na guia correspondência. Vocês não podem esquecer. A repetição é que leva a gente a acertar com muita frequência. Vocês têm... A questão ela só é estranha para quem não estuda. Mas a partir do momento que você está estudando, repetindo, tá? Você vai cair para dentro aqui de boas. Olha só, olha só. Assinale a alternativa que apresente o recurso do Word 2016 que permite a criação de um lote de... gente, quando fala lote, nós estamos falando de um tanto, tá? Em outras palavras, de um lote
Um lote, eu estou falando de um tanto de documento. De um tanto de documento personalizado para cada destinatário com base em uma fonte de dados. Por exemplo, uma planilha do Excel. Vê se vocês conseguem enxergar do que nós estamos falando. Olha aí, ó. Falou lote, nós estamos falando de um monte um tanto de documento, de folha. Só que elas são personalizadas para cada pessoa. Personalizadas para cada pessoa. Estão entendendo? Nós estamos falando de mala direta. Vocês têm que ver que ele está falando de um lote de documentos. Então, eu vou usar aqui uma folha, outra folha, vários documentos que vão se basear no banco de dados. Pode ser uma planilha. Tá? Aqui, ó, é a mala direta. Ó. Nossa mala direta. Então, essa mala direta pega a primeira informação, essa aqui pega a segunda, essa aqui pega a terceira. E é tudo mala direta. Eles vão tudo na mesma fonte. Tá? Mala direta. Mala direta. Tá bom? Mala direta. Isso aqui também é uma mala direta. Tá? Tranquilos? Olha aí, ó. Deixa eu limpar aqui para vocês. Ó. Mala direta. Qual é a guia mesmo? Para vocês não esquecerem, qual que é o nome da guia onde eu encontro mala direta? Não pode esquecer a guia, tá? Como é que é o nome da guia? Olha aqui, ó. É a guia correspondência, tá bom? Ou a guia correspondência. Também tem que lembrar. Olha aqui, ó. Olha essa questão, gente. Olha só que interessante. A Lana trabalha na área de cobranças de uma loja de departamento. Em determinada ocasião, precisou enviar para cerca de 1.000 clientes inadimplentes. Com certeza tem um concurseiro aqui nesse meio, né? Vai certeza absoluta. 1.000 clientes, pô, vai achar muito concurseiro nesse inadimplente aqui. Uma carta com um texto padrão em que modificava apenas o nome do cliente e a data de comparecimento na loja para negociação da dívida. Por se tratar de um número elevado de clientes inadimplentes, a Lana resolveu utilizar um recurso do editor de texto Microsoft Word 2016. Qualquer outra versão, a partir do 2007, a resposta seria a mesma, tá? Para automatizar essas tarefas. Olha que massa, ela quer automatizar. Danadinha, essa Lana é esperta, hein? Inteligente. Assinale a alternativa que representa o recurso que a Lana utilizou para atender. Você tem que saber aqui também onde está o recurso. Não basta saber que se chama, qual o nome, você tem que saber também onde ele está localizado. Tá, pessoal? A gente sabe que é mala direta e que ele está localizado na guia correspondência. Vocês estão achando que vocês estão respondendo uma questão fácil? Vocês estão muito enganados. Essa é uma questão muito cobrada e, infelizmente, com alto índice de erro. Provavelmente a galera não estudou aqui com a gente, tá? Não é uma questãozinha banal. Ela é muito cobrada em prova e com alto índice de erro. Então, se você acertar essa questão no dia da sua prova, tenha plena consciência. A grande maioria errou, tá? Tranquilos? De boas? Olha lá, ó. Correspondência. E lá dentro de correspondência, recurso mala direta, né? Tá aqui o recurso mala direta dentro de correspondência. Tranquilos? De boas? Acho que sim. E olha só. Finalizamos mais uma aula. Galera, tranquilo demais. Tá vendo? Suave, nem doeu, tá? Nem doeu. Todas essas questões, não se iludam, não são questões que a galera vai acertar. Com exceção daquela parte de cabeçalho e rodapé,
Gente, mala direta, despenca de prova. E você vai ter que saber dar a resposta. Se você acertar, você está acertando um tipo de questão que pode ter certeza a grande massa errou. Tá? A grande massa de candidatos errou a questão. Tranquilos? Estão conseguindo aprender, pessoal? Conteúdos difíceis? Isso aqui é um conteúdo difícil, um conteúdo temido. Quero saber se vocês conseguiram pegar, se vocês deixaram um likeão aí para fortalecer o canal, tá? Porque tem que fortalecer o canal, ó. Galera, deixa o gente. Aqui se não for no like, dá ruim, viu? Então mete um likeão para nós, tá bom? Obrigado demais. Obrigado pela presença de vocês. Vamos descansar amanhã. Nós vamos ter aula um pouquinho mais cedo. Vai ser massa, 7 horas, tá? Eu vou aguardar vocês aqui. Obrigado de verdade, do fundo do meu coração, tá? Que bom que eu dei essa aula. Tava com vontade demais dessa aula amanhã de novo, tá bom? E é isso. Tamo junto. Aqui é bravo.